Glória a Deus, amém? Paz do Senhor, ou boa tarde, como preferir, os irmãos. Quero falar dessa vez sobre os fins dos tempos, sobre os sinais dos fins dos tempos. Porque muitos estudiosos erram em relação ao fim dos tempos. Porque muitos estudiosos erram em relação ao fim da humanidade. Por que muitos estudiosos erram em relação às profecias escritas, contidas na Bíblia? E por que muitos estudiosos erram e muitos ainda vão continuar errando? É simples, porque a maioria dos estudiosos, eles estão estudando somente Israel. Eles estão estudando Israel como o termômetro da terra. Eles estão estudando Israel como a figueira que vai florescer. Muitos estão estudando somente Israel. E nós temos que estudar antes de Israel. Nós temos que estudar as coisas antes de chegar a Israel. Nós temos que estudar o que vai fazer Israel ser essa figueira que vai florescer. Nós temos que estudar o que vai ser, o que vai fazer com que Israel se torne o termômetro da terra. O que vai fazer Israel a ser uma figueira que floresça? Porque Israel ela vai florescer como uma figueira, que nas estações do ano vão demonstrar os seus sinais dos tempos. E sobre isso que nós vamos falar, porque os Estados Unidos, o governo internacional, é responsável por isso. Primeiro, eu quero dizer que os Estados Unidos ele não é um país que foi descoberto, como o Brasil foi descoberto, como a América foi descoberta. Os Estados Unidos ele é um país construído por outro povo, por outra nação. Os Estados Unidos ele é as 12 tribos de Israel que fundaram, através dos ingleses, fundaram os Estados Unidos. E se você prestar atenção, você vai ver que George Bush foi um governo de guerra, de mão de ferro. Depois veio George W. Bush, o seu filho, que deu continuidade a uma guerra, nação contra nação. A Bíblia se cumprindo, presta atenção. Depois disso veio Barack Obama, fazendo o Tratado de Paz, ganhando o Prêmio Nobel da Paz, fazendo o projeto de paz, né? Depois veio Donald Trump, devolvendo a titularidade a Jerusalém. Então por que muitos erram? Porque estão estudando somente Israel. O governo internacional ele é responsável para colocar no poder, no tempo certo, pessoas que vão devolver a cidadania a Israel. O governo internacional é responsável em colocar no poder pessoas que no tempo certo vai fazer com que Israel, uma figueira que floresça. O governo internacional vai levantar pessoas no tempo certo, com poder, que vai devolver a cidadania a Israel, que vai reconstruir as bases de Israel, que vai fazer com que Israel seja a figueira que floresça no tempo certo. Então é isso que acontece. Não se trata, irmãos, de ser mais forte ou menos forte, de maior ou menor, de ser mais ou menos. Não. Trata-se de princípios estabelecidos por Deus. Princípio estabelecido por Deus que não pode ser quebrado. Autoridade espiritual. Autoridade espiritual. É assim que funciona. Não importa se a China hoje é uma potência maior que os Estados Unidos. Não importa se a Rússia ela quer ultrapassar os Estados Unidos. Não importa se outras nações, se outros países vão se tornar uma potência maior que os Estados Unidos. Não importa de quem é maior ou menor, de quem é mais forte ou quem é mais fraco, de quem é mais ou quem é menos. Trata-se de autoridade instituída por Deus. Autoridade instituída por Deus. Trata-se de princípios
criado por Deus, princípios que não podem ser quebrados. É isso que nós devemos analisar. Vai levantar no poder aqueles que vão fazer com que Israel se torne uma figueira que floresça. O governo internacional vai levantar, vai colocar no poder pessoas que vai devolver titularidades a Israel, cidadania a Israel. Por isso que muitos erram estudando as profecias. Por isso que muitos erram em fazer afirmações sobre profecias que está na Bíblia. Por isso que muitos erram em relação aos fins dos tempos, em relação ao fim da humanidade. Por isso que poucos acertam, muitos erram e muitos ainda vão errar. Amém? Glória a Deus.